esse problema pode aparecer como um gráfico, como uma tabela, e aí é só uma tática de como fazer isso acontecer. Como é que eu vou entender? Por exemplo, esse mesmo problema poderia ser assim, S e T. No instante 1, tem horas. S em quilômetros. No instante 1, o carro estava no 20. Estava aqui. E no instante... Que instante que era? 3, né? 3. Ele estava no 50. Como eu não sei o que aconteceu, eu só tenho dois pontos no meu gráfico. Eu não sei se isso foi linear, se foi um zigue-zague, se foi voltou. Então, isso eu não sei, mas esses dados eu tenho. O mesmo problema poderia ser visto assim, numa tabela. Ó, no instante 1 hora, o carro estava no 20. No instante 2 horas, 3 horas, ele está no 50. Calcule a velocidade média. Então é o mesmo problema, só que com caras diferentes. Tá bom. Vou para um mais sofisticado um pouquinho. O outro mais sofisticado seria... Esse é um problema que sempre dá... Sempre embaralha a cabeça de todo mundo, porque ele é um problema que é contado em etapas. Então assim, olha, na primeira etapa de um movimento, aconteceu tal coisa. Depois aconteceu outra. E depois outra coisa. Então, por exemplo, na primeira etapa do movimento, um carro andou 100 km com uma velocidade própria, velocidade de 50 km por hora. Na segunda etapa, ele ficou parado por 15 minutos. Vamos pôr 30 para não sofrer. 15 minutos. E na terceira etapa, ele se moveu 200 quilômetros durante 2 horas. Então, eu tenho informações quebradas, eu tenho informações... E a pergunta é, qual a velocidade média desse carro? Bom, a velocidade média, eu defini como intervalo, ou deslocamento por intervalo de tempo. Esse ΔS e esse ΔT, o ΔS tinha aquele problema de, como eu não conheço os intervalos entre, então eu não sei dar certeza sobre o que aconteceu exatamente, eu só tenho saltos. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o ΔS1, na primeira etapa, o deslocamento foi esse. Na segunda etapa, eu tenho informação que foi isso, ou seja, nada. Estava parado. E na terceira etapa, ele andou 200 km. Ficou uma zona essa luzinha? Ficou. Tá. O raciocínio vai ser assim. A ideia aqui nesse problema, sempre que tiver um problema em etapas, você vai ver tudo que andou dividido pelo tempo gasto ao todo. Então, no deslocamento 1 ele andou 100. No deslocamento 2 ele não andou. No intervalo, na segunda etapa. E na terceira etapa ele andou 200. Então eu tenho já todos os deslocamentos. Isso vai dar o total, o deslocamento total, que é este aqui. Que é o que vai ser usado para calcular a velocidade média. Agora, para calcular a velocidade média, eu preciso de cada deslocamento seu respectivo intervalo de tempo. Então, aqui eu não tenho, mas aqui eu sei que V1 pode ser pensado como ΔS1, ΔT1. Então, se eu substituir, vai ficar assim, 100 igual. So, 50 km por hora igual a 100 sobre ΔT. E aqui, então, eu tenho que o ΔT1 vai ser 2 horas. Né? Porque eu passo 50 dividindo 100, 2 horas. Na outra etapa, eu tenho informação do ΔT2, só que ela está em minutos.
e eu preciso dela em horas, porque o meu problema inteiro está em horas. O problema tem que casar com as unidades. Então, isso daqui, 30 minutos, bom, pode fazer aquela historinha lá. 60 minutos, 30 minutos, tempo. E aí eu vou descobrir que o tempo aqui vai ser de meia hora, né? 0,5. E finalmente o tempo 3, 2 horas. Mais 2 horas. Então dá 2 mais 2, 4, 4,5. Porque eu não vou fazer a conta, não. Quilômetros por hora, pronto. Tá bom? Esse é o tipo de problema que fala de etapas.